Rapaziada, clima quente entre o elenco e a diretoria do Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui no que o Arrascaeta falou depois da vitória do Flamengo sobre o Red Bull Bragantino. Toda essa treta envolvendo o Dela Cruz, vazamentos, a situação até do Pedro. Bora dar uma olhada no que ele falou aqui. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixe seu like. Bora pro vídeo. Wesley, na despedida do menino já, queria que você falasse sobre a importância dessa vitória. Sí, muito, porque a gente se quer brigar pelo título, sabemos que era muito importante vencer aqui. Acredito que há mais de 20 anos que o Flamengo não vencia aqui, então era mais um objetivo que a gente tinha pela frente. Felizes por isso, porque fizemos um jogo que é muito difícil, acreditamos até o fim e saímos com a vitória e vencedores. Não posso deixar de te perguntar a respeito do que aconteceu da polêmica envolvendo o teu companheiro, né, o De La Cruz, que acabou culminando na saída do Hulk. Você manifestou apoio a ele também nas redes sociais, ao De La Cruz, né? Queria que você comentasse esse caso e como é que tá o Nico. Sí, independientemente de quem for, se for Nico ou outro jogador, a gente tem que estar junto, porque é muito difícil estar focados dentro do campo e treinando quando acontecem um tipo de coisas assim. Mas sabemos que o Flamengo, eu tenho já 6 anos aqui e sempre acontecem muitas coisas, mas temos que continuar focados dentro do campo, tentando fazer o melhor e, bom, depois extra-campo a gente tenta sempre não fechar para que isso não nos involucre, mas a vezes tem algumas situações que são pontuais que é muito difícil. Obrigado. Dá licença, por favor. Foi a vice-liderança, um ponto do Cruzeiro e virou a partida, que é sempre muito difícil num campeonato tão equilibrado. Sim, com certeza. Como você falou, muito tempo que a gente não conseguiu uma vitória aqui. Esse grupo é a primeira, assim que feliz por isso. A gente começou o jogo tomando um gol no início do segundo tempo, que não pode acontecer, mas mantivemos a calma, a frieza para tentar virar o jogo, que é o mais importante, a força desse elenco, todo mundo se doando para que isso aconteça. Em relação ao De La Cruz, que você até postou hoje em solidariedade a ele, você chegou a conversar com ele? Claro, ele não está aqui. Como é que foi para você toda essa polêmica que aconteceu hoje? Como falei agora, independentemente de quem for, se for De La Cruz ou outro jogador, esse é um elenco que é muito fechado entre nós e sempre estamos nos cobrando para a excelência em treinos, jogos, então não queremos que as coisas extra-campo nos atrapalhem. Así que bueno, a única coisa que eu posso falar é que, como fiz com ele, vou fazer com todos os meus companheiros, porque eu quero o melhor do meu grupo e todo mundo focado para cada partido. Arrasca, desde que você chegou no Flamengo, lá em 2019, o Flamengo nunca tinha vencido o Red Bull Bragantino aqui. São sempre jogos muito complicados, muito físico, muito difícil. Queria que você falasse a importância, assim, a nível de grupo, uma vitória como essa. O Flamengo agora está a 1 ponto do Cruzeiro, tem um jogo a menos. Se vencer essa partida, volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse o como foi importante essa vitória até para a sequência, que tem 2 jogos agora contra o Galo, um pelo Brasileiro e outro pela Copa do Brasil. Sim, sabíamos que ia ser um jogo muito pegado, muito físico, porque o time deles imprime muita intensidade aqui dentro, pela qualidade de jogador que tem. Tivemos a calma quando tomamos o gol para virar o jogo, assim que essa vitória ainda nos dá mais crédito para continuar trabalhando do mesmo jeito e ir jogo a jogo, que o Brasileirão é muito longo, mas essas vitórias aqui com certeza dão uma força extra. Arrasca, no jogo contra o Fluminense, o Flamengo conseguiu a vitória também numa jogada de bola parada. Dessa vez, hoje também você participativo nessa jogada para sair o gol de empate e depois a virada para a vitória. Como vocês têm trabalhado também esse recurso da bola parada para ser uma solução quando, às vezes, de outra forma não consegue fazer o gol? E jogos que têm poucas oportunidades, a vezes se definem nesses detalhes, como é uma bola parada. Felizmente a gente hoje conseguiu se encontrar no jogo de novo com o empate no gol do Leo Pereira, assim que bom, estamos felizes e continuar trabalhando para buscar excelência. Difícil aqui contra o Bragantino, independentemente de fases. E segundo, como é que vocês trabalharam esses últimos dias aí tão turbulentos fora de campo aí, principalmente envolvendo o De La Cruz? Bom, é um lugar muito especial para mim, para eu jogar aqui, porque passei muitos anos aqui, a minha mulher é daqui, a família dela está aqui também, então é sempre um lugar muito especial, uma cidade especial para mim, um clube especial também, um clube que me colocou no cenário nacional e que me deu a oportunidade para hoje estar aqui no Flamengo, no nível que eu tô. Então
mas mais feliz ainda pela vitória. Sabemos o quanto era difícil jogar aqui, o quanto tempo fazia que a gente não conseguia vencer aqui. Até eu estava brincando que tiveram que me trazer para o Flamengo para a gente poder conseguir essa vitória. Mas muito feliz por quebrar esse tabu, vamos dizer assim, e principalmente por nos manter na parte de cima, nos manter próximo do hoje líder Cruzeiro, mas a gente sabe que a gente tem um jogo a menos e que pode ultrapassar. E muito importante, acho que, lógico que essas coisas a gente vê, a gente escuta o que vem acontecendo, principalmente na mídia, mas a gente se blinda muito para todos os jogos, o grupo é muito fechado e muito focado no que a gente tem que fazer dentro de campo, consegue separar bem o que vem acontecendo. Lógico que a gente não fica feliz pelas palavras que foram usadas, ainda mais falando de um companheiro nosso, um cara que batalha tanto para estar dentro de campo e nos ajudando, mas como eu disse, a gente usa isso também como motivação, brigar pelo nosso companheiro, sabe o quanto o Nico vai ficar feliz por essa vitória hoje e o quanto a gente vai apoiar ele durante a semana para que ele possa se recuperar e estar de volta junto com a gente. Informação importante, nesta quarta-feira o Flamengo decidiu pela demissão do técnico José Luiz Junco, depois daquela mensagem em que ele se refere a um aposentado De La Cruz, né, em que ele praticamente acaba com a carreira dizendo que ele não tem condições de jogo. Então a diretoria, o presidente Ibape, decidiu pelo desligamento, não tinha clima para continuar. Quando vazou a notícia, eu falei, não tem como segurar o José Luiz Junco, que não trabalhava diretamente com os jogadores, né, mas tinha uma importância ali no departamento médico. A gente viu o Felipe Luiz falando, os jogadores também. Em Bragança, o Flamengo não vencia há 29 anos. Então é muito tempo. Desde 96, gol com o Bebeto fazendo 1-0 em Bragança, né? E aí, então, desde 2020 que o Flamengo não vencia o Bragantino em todos os cenários, lugar. todos os estádios. A gente tinha mapa de movimentação do Pedro, né? Você vê que ele se movimentou bastante, você vê ele caindo pela direita, pela esquerda, saindo da área ali por dentro. Tá em profundidade ali, pisa na área. Vai. Ou seja, isso é uma instrução do Felipe, que é o jogo sem bola. Ele procurando espaço para receber a bola, para ser opção, ou para, sem a bola, tirar o marcador que vai acompanhá-lo para alguém usar o espaço que ele deixa. Porque um jogo inteligente existe tudo isso. A gente vê finalizações. Ranking no time, 2, é o primeiro. O Flamengo finalizou pouco. O que ele tem que fazer, que é finalização no alvo e criar chances também, ele foi o primeiro. Sim. Ações na área rival, ele também tem que estar presente. Dribles não é muito com o Pedro, ainda assim ele foi o terceiro, né? Ele tentou 3 dribles e acertou 1. É isso. Mas sabe o que eu acho mais importante dessa história do Pedro? É que não ficou uma picuinha. Aparentemente de nenhum lado. Parece que não. Ainda bem que a relação é profissional. Não, e se ficou... Mas acho que o Flamengo também ajuda nesse sentido, porque o volume industrial de problemas dele é tão acentuado que a gente já passou dessa fase, né? Já reclamamos de outra coisa no fim de semana, já falamos do Ronco, agora... Isso também... Mas é sério, eu não tô debochando. O Pedro é uma solução, o problema de hoje, ele já vira passado amanhã, mas então essa situação poderia se arrastar... O gol de domingo ajuda muito, gente. Com o Felipe, claro. O Felipe Luiz poderia ficar na bronca com a nota que o Pedro soltou. Nossa, ele achou desrespeitoso o desabafo que eu fiz. E, cara, o Pedro jogou contra o Fluminense... Fez gol no jogo seguinte, titular. É bom lembrar que o Pedro entrou no Fluminense como uma última opção, né? Ele colocou o Juninho, ele colocou o Wallace. Ainda assim, hoje ele foi titular. Mas ainda assim, pro cenário do jogo de hoje, pedia mais o Pedro do que o Juninho começando, por exemplo. Sim. Então, pra mim, o Felipe Luiz enxergou a coisa do lado profissional. E o Pedro, depois de ter tomado uma chamada, também, legal, vou tentar uma coisa clara. Fazer algo mais. Eu acho Pedro solução. Como eu acho a Arrascaeta também é uma solução. Eu só não acho que eles são soluções para todos os jogos. Sim, exato. Às vezes ambos, às vezes um deles, é só isso. É só isso, para deixar bem claro, porque não dá para ter vaga cativa. E depende como o Flamengo quer jogar. E contra quem vai jogar? Contra quem... Eu acho que nem o calendário vai deixar a vaga cativa. Não vai, mas contra quem, assim, o futebol brasileiro está mudando. Apesar de tudo, assim, há muito tempo. Apesar de todas as loucuras que a gente faz aqui com o calendário, assim, você tem... quase todos os treinadores buscando um jogo em que suas equipes participem mais com movimentos de retirar a bola do adversário. Assim, sejam mais ativas para retirar a bola do adversário. Que é o futebol que se joga no mundo todo, goste ou não goste. É que eu não consigo imaginar um time que observa o adversário. Apenas assiste. Você tem que tirar a bola dele para jogar.
Porque quando você retira a bola, você evita que ela chegue no seu gol também. Então, assim, é uma conta simples. E tem uma pegadinha, Calçade. Quando um time marca alto, você sabe bem, e vamos supor que 8, 9 jogadores fazem a pressão. Se um jogador não faz a pressão e sai o passe... Desmonta. Porque o teu time está todo avançado. Você aciona um jogador de velocidade na frente e toma um gol. Você vai criar uma saída para o adversário. É um compromisso coletivo. O que eu vejo, assim, um jogador do nível do Pedro, um nível alto, o Pedro, a gente está falando de jogador com status muito alto no futebol brasileiro. E, tecnicamente, com a bola, o nível é realmente alto. Que é um jogador, e vai ter uma Copa do Mundo ano que vem. Estou tentando entrar na cabeça do jogador. Se ele observou as entrevistas do Carlo Ancelotti, claro que a gente acompanha mais do que eles isso. Tem jogador e tem treinador que não gosta de ver jogo. Eu sei porque a gente às vezes pergunta, você viu tal movimento que está rolando no futebol europeu, alguma coisa, não vem. Isso aí às vezes a gente fica um pouco, né? Você fala, puxa, você fica desmontado, né? O cara joga, mas não se preocupa. Decepciona um pouco. Né? Um cara que era alucinado por tudo que acontecia e jogava, Felipe Melo. Até hoje. Até hoje. Ele vê tudo. Hoje é comentarista. Ele vê tudo. Mas o Felipe Melo... E consome. O Felipe Melo jogava e assistia e sabia tudo que estava rolando. Simeone também. Isso é muito legal. Jogador também. Isso é muito legal. O Pedro precisa pensar o seguinte, o que eu devo fazer para jogar a Copa do Mundo? Claro, a primeira resposta é óbvia. Gols. Só que o treinador dele, vai ser o treinador na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti, no Real Madrid já reclamava da falta de intensidade do seu time. Passa por Vinícius, passa por Mbappé também. O Vinícius é outro departamento. Mas ele quer um time, e isso para o Brasil também, mais agressivo para jogar a Copa. Ele sabe que um time que vai ficar contemplando seu adversário, como joga bonito, a França, a Espanha, vai entrar pelo cano. Então, assim, você precisa mostrar e convencer o seu próximo treinador que você é capaz de fazer gols e participar do jogo na sua totalidade. E não, porque é muito do brasileiro isso. Se eu entrego gols, eu não preciso fazer o trabalho coletivo. Aí não tem uma coesão. Você não é coeso. Você corre para mim. Essa ideia no futebol brasileiro é fantástica. Ao passo que craques em outros lugares correm e jogam. Assim, por que os nossos não podem fazer isso? Assim, o time que talvez tenha iniciado um pouco isso foi o Corinthians de 2011. Foi campeão brasileiro com o Tite. Corinthians... Foi 2011, jogou a Libertadores 2012. Lembra que ele foi desclassificado pelo Tolima? Sim. E aí eles voltaram para cá, parecia um bando de loucos Roberto mesmo. Carlos e Ronaldo. Mas depois o time perdeu os dois. Exato. Eles corriam como uns doidos e tiveram uma arrancada no início do futebol do Brasileirão que ajudou muito no prosseguimento, até com algumas vantagens. Mas era o futebol brasileiro num outro formato. E hoje nós estamos muito voltados para aquilo que se joga no mundo. Então, é preciso tomar algum cuidado para quem quer estar no Mundial, porque é o seguinte, cara, vai começar a ter concorrência. A gente não sabe como é que vai ter João Pedro, embora sejam jogadores diferentes, João Pedro, Matheus Cunha, são caras diferentes e que podem ocupar, eventualmente, uma vaga de um Pedro. Então, cara, não é só jogar no Flamengo, é o que eu posso fazer de melhor. Eu quero jogar a Copa do Mundo. Claro. Quem que não quer, né? Claro. Então, vamos ver. Mas achei legal, Felipe. Ele botou ele no clássico como a última opção, porque quando você põe o Juninho na frente dele, é um recado que você manda. Desculpa. Tecnicamente são incomparáveis. Não dá. Se colocou, é o seguinte, cara, esse cara aqui está se esforçando mais que você nos treinamentos. Eu achei bom que mandou o recado, mas hoje também não brigou com o que pedia. Isso. Exatamente. No jogo seguinte, falou, legal. Toma aqui uma oportunidade. É bom senso, Isso também passa, a crise, o passado da crise também tem a ver com isso. Vamos para a Vila que o bicho está pegando lá, hein? Porque a gente está falando de olhar para a seleção brasileira. Na Vila Belmiro tem um jogador com olhar para a seleção brasileira, que é o Neymar. Bem, nação, tá então a imprensa repercutindo as informações do Flamengo após a vitória do Mengão de virada 2-1 para cima do Red Bull Bragantino. 29 anos que o Flamengo não vencia lá em Bragança, né? Jogo contra o Red Bull é sempre bastante complicado para o Flamengo, né? Tanto é que os caras estão brigando na parte de cima da tabela. O Felipe Luiz também falou sobre o elenco, sobre o grupo do Flamengo. Olha só, abre aspas. Primeiro dizer que é um grupo muito bom, que gosta de trabalhar, que quer vencer e ganhar. Eu lembro muito bem que quando eu era jogador e vinha um treinador, a gente
que a gente mais queria era treinos chatos, que nos dessem soluções para vencer. Esse grupo não era o que gostava de rachão, de treino divertido, queria sempre o caminho para a vitória. Como eu também fazia parte desse grupo, eu sei da força que eles têm quando se unem. Essas coisas externas machucam, mas no fim das contas é um grupo fechado de amigos e irmãos. Um grupo que se cobra olhando olho no olho. É um grupo blindado a esse tipo de coisa, é sempre ruim, mas eles mesmos se blindam, conversam entre eles e é o que está no alcance, porque o futebol é dos jogadores no final das contas. Pode estar explodindo tudo, mas eles vão entrar em campo e a imagem deles está exposta. Eles querem sempre dar o melhor pelo Flamengo e estão demonstrando isso. Disse aí o Felipe Luiz, para mim que foi cirúrgico aí, né? Cirúrgico nessa fala dele, não estendeu mais essa questão da polêmica, tá resolvido, o cara foi demitido, foi afastado. Usaram o termo que foi desligado do cargo, né? Não foi demitido, né? O termo que tá se usando por aí é que o Runco foi desligado do cargo. Não sei, eu acho que era alguma coisa política o Runco pro BAP, que não tem condições, né? Enfim, coloca aí a sua opinião nos comentários, se inscreva-se no sino, deixa o like, até o próximo vídeo.